Simbora estudar! Niquete, uma história de poligamia. Paulina Chiziane. Obrigado, né? Obrigado a quem fez essa lista aí, tá? Do vestibular UEL, porque eu pude conhecer, tá, essa obra. Da literatura moçambicana, né, que também é escrita em língua portuguesa como a nossa, eu conheço aí alguma coisa, né? Craveirinha, Ronuana e Mia Couto principalmente. Faltava conhecer ali algo escrito por uma mulher, né? E a Paulina Chiziane traz isso de uma forma muito legal. Confesso aqui que o título me deixou assim, né? Uma história de poligamia. O Niket me atrairia, mas uma história de poligamia poderia me afastar do livro, ou não querer ler por conta disso, né? O que eu vou querer ver uma história de poligamia? Mas aí está o preconceito da gente julgar algo, né, pelo título, tá? Então, uma história de poligamia, tá? Ele traz uma epígrafe, né, no início do livro que é muito interessante. Mulher é terra, sem semear, sem regar, nada produz, né? Um provérbio zambesiano. E o que é essa história Niket? A gente demora um tempo até descobrir o que é Niket, né? Niket é uma dança sensual, né? Como se fosse assim, uma espécie de dança de acasalamento, né? De atração, né? Que a mulher faz para o homem, tá? Em algumas regiões de Moçambique. Precisamos falar um pouquinho sobre Moçambique antes, né? Eu confesso que eu conheço muito pouco né, o que a gente conhece, assim, cada vez eu vejo que eu conheço menos, né? Mas muito do que eu conheço da história de Moçambique vem da literatura, né? Vem do que eu li da literatura, tá? E por isso que a literatura é fantástica, né? A gente acaba conhecendo o contexto ali histórico, né? Político, social, através da literatura. Então Moçambique é um país que sai ali, né? Que consegue a sua independência. A história de Moçambique é muito próxima à história de Angola, tá? Que também eu conheço através dos escritores angolanos, tá? Então, a independência de Moçambique, ela vem ali no final de 74, se eu não me engano, em setembro de 74, tá? 1974. Então, ou seja, é um país que ainda não tem 50 anos, tá? Que ele se liberta de Portugal. Só que após isso começa uma guerra civil. E essa guerra civil ela é muito forte, né? Assim como em Angola e Moçambique também é muito forte, né? Fruto ali da Guerra Fria, tá? Então, ela é uma guerra com muitas bombas e até hoje a gente vê histórias de minas, né, por ali, tá? Vamos ver se a cachorrinha aqui deixa a gente fazer o vídeo, senão a gente interrompe e volta depois. E confesso que é algo que eu não conhecia ainda, né, que tive que pesquisar essa questão cultural moçambicana, né, a diferença entre o norte e o sul. O sul, mas ali considerado uma região mais, né, desenvolvida, onde está a capital Maputo, e o norte, né, e todas essas diferenças culturais que existem. Nós como brasileiros também percebemos essas diferenças culturais aqui no Brasil, mas não sei se pela visão de fora, parece que essas diferenças são muito maiores, tá? Pode ser apenas impressão. Até na forma como são os casamentos, tá? A questão do lobolo, né? Que é uma espécie de dote, né? Que o homem lobola a mulher, né? Então, ou seja, duas formas de casamento ali, o casamento cristão na igreja e o lobolo, tá? Que é a forma que é o lobolar uma esposa, ou seja, você pagar aquela esposa passa a ser pertencer a você, né? Ela passa a ser propriedade do marido naquele momento. Beleza? Falo mais sobre isso, né, durante o livro. Então eu coloquei aqui uma sequência para não me perder, porque é um livro assim fantástico realmente, tá? Que você muitas vezes pega uma raiva, um ranço desse Tony, né? Você quer que a Rami, a personagem principal, dá na cabeça do Tony, né? Manda esse homem pastar. Mas daí a gente vê as leis lá, a forma, né, as tradições de Moçambique que não deixam fazer isso, né? Uma cultura assim bastante diferente da nossa.
Embora aqui no Brasil ainda exista muito disso, né? Não de uma forma assim oficial, mas isso acontece, tá? O livro começa assim: um estrondo, ouve-se do lado de lá, uma bomba, mina antipessoal. Mina antipessoal, né? Uma mina que pode pegar qualquer um. Então perceba, os ecos ali da guerra civil ainda estão, de vez em quando estoura uma bomba. Ou seriam a guerra a regressar outra vez, né? O texto fala isso. Então há esse medo constante dessa guerra, tá? Penso em esconder-me, em fugir, o estrondo espanta, os pássaros que voam para a segurança das alturas. Não, não deve ser o projétil de uma bala, talvez sejam dois carros em colisão pela estrada fora. Aí cai na realidade, não, isso não é um barulho de uma bomba, o que que é? O que acontece? Nossa personagem principal aqui, Rami, tá? Lembrando esse romance a narrar em primeira pessoa, nós temos a visão da Rami, tá? O personagem principal aqui. Tá? E o que que acontece? A Rami vai verificar e verifica o quê? Que aquilo foi o filho que quebra o para-brisas de um carro, tá? E aí ela, meu Tony, onde andas tu? Porque me deixa só resolver os problemas de cada dia como mulher e como homem, tá? Então aí nós percebemos a falta desse homem no lar, esse homem que a abandona. Aí nós tem o início, o romance aí, né? Os sofrimentos da nossa personagem Rami começam a partir daí. Logo no início do romance, a Rami descobre algo novo, que é ela conversar com o espelho. Então, esse conversar com o espelho pode ser uma metáfora de dizer assim, uma autorreflexão. Eu vou olhar para mim mesma, eu vou ver o que está errado, porque ela percebe, poxa, o meu marido não para em casa. O que será que acontece? Tá? Então, olha a conversa dela com o espelho. Aqueles olhos alegres têm os meus traços, né? Ela se olhando no espelho, vendo a imagem no espelho. As linhas do corpo fazem lembrar as minhas. Aquela força interior me faz lembrar a força que eu tive e perdi. Esta imagem não sou eu, mas aquilo que fui e queria voltar a ser. Esta imagem sou eu, sim, numa outra dimensão. Tento beijar-lhe o rosto, não a alcanço. Beijo-lhe então a boca e o beijo sobe a gelo e vidro. Ah, meu espelho confidente. Ah, meu espelho estranho, espelho revelador. Vivemos juntos desde que me casei, porque só hoje me revelas o teu poder. Então, só naquele dia ela percebe, né, como o espelho está ali e só naquele dia o espelho se revela para ela, tá? Eu separei alguns trechos aqui para ler porque ele tem uma linguagem poética muito gostosa, muito interessante, muito linda. Desperto, se eu não me engano são 43 capítulos, tá? Capítulos até curtos, tá? 43 ou 44, acho que 43 mesmo, tá? E ele tem alguns trechos ali, como eu já falei, muito poéticos. Desperto na vã esperança de receber uma mão cheia de carinho, mas o sol deixou-me e partiu. O meu amor é fugidio como a sombra do sol. Sou uma mulher derrotada, tenho as asas quebradas. E aí vem a reflexão. Derrotada? Não. Você acha que vai ser algo bom, né? Nunca combati. Nossa, é pior ainda, né? Depus as armas muito antes de as empunhar. Sempre me entreguei nas mãos da vida, do destino. Nunca mexi nenhum dedo para que as coisas corressem de acordo com os meus desejos. Mas será que algum dia tive desejos? Tá? E a Rami faz esse questionamento. Será que algum dia tive desejos? E a Rami descobre, né, que ela tem, que o nossa, eu esqueci. O Tony, desculpa, o Tony. O Tony, né? O seu marido tem uma amante e ela descobre que o nome da amante é Juliana ou Julieta, enfim, é a Ju. E ela vai até atrás da Ju. E quando ela olha pra Ju, ela fala: nossa, ela é gordinha. Ela tá comendo bem às custas do meu marido, tá? E aí ela chega e já fala: venho buscar o meu marido, tá? Ela invade a casa da Ju, tá? Da Julieta. E ela vai observando ali as coisas da Julieta, né? Que a casa da Julieta é melhor do que a dela. Pera aí, mas que história é essa? Né? Como assim? Tá?
E as duas acabam brigando, né? Mas aí a Julieta começa a contar a história dela. Fico emocionada. Esta mulher tem uma angústia bem pior que a minha. Eu, pelo menos, conheci o sonho e o altar. Tive um marido sempre ao lado, em cada um dos 5 filhos que pari. Ainda tive o prazer de insultá-lo e culpá-lo de todas as minhas dores na hora do parto. A Julieta foi enganada desde a primeira hora. Nada pior do que uma eterna frustração. Tá? E ela sai da casa da Julieta, né? Até com certa pena da Julieta, mas percebam algo importante aqui. Ela descobre que o marido tem uma amante. Ela não culpa o marido, ela culpa a amante. As mulheres estão erradas. Primeiro pensamento ali da Rami, tá? Meu marido tem uma amante. A culpa é de quem? A culpa é da amante, não é do meu marido. Tá? E ali na conversa com a Julieta, ela tem, né? Puxa vida, por que o meu marido me trocou? O que ela tem que eu não tenho? E ela resolve marcar umas aulas de iniciação, né? Na verdade, aulas de iniciação não. Aulas sobre sexo, né? Sobre como segurar o marido, digamos assim, tá? E ela vai lá e ela olha para aquela mulher, nossa, é uma mulher bem vestida, né? Ela até coloca aqui, ela é um monumento de triunfo sobre o amor. Ah, essa mulher sabe muito sobre o que é o amor. Eu preciso aprender sobre o amor. E aí a gente vê a primeira diferença, né, entre o sul e o norte, que as mulheres do norte elas são iniciadas para dar prazer ao marido. As mulheres do sul não, elas são loboladas, né? Elas são criadas ali para se casarem virgens com o marido, né? E ter toda aquela inocência para ser a esposa, né? A esposa que ele quer para lhe servir, né? E ela vai ali, né? Essa mulher fala, e é curioso ter algumas contradições nessa mulher, né? Que está ali nas aulas da Rami, porque ela insiste naquela coisa do agradar ao marido. Então a Rami, né, pela fala dela, tem que agradar ao marido. Vendo bem, diz a professora, o que é uma moela, a mulher pode muito bem passar sem ela, podendo também morrer por causa dela. O que quer dizer isso? É tradição no Moçambique que algumas partes do frango, as partes sem ossos, elas devem ser dadas ao marido, é só o marido que come. E a moela do frango é a parte que só o marido come. E nós vamos ver aí um choque cultural, né? Porque depois lá na frente nós vamos ver que moelas são vendidas por quilo no mercado, tá? Então, ou seja, os mais tradicionalistas vão ver aquilo como, peraí, isso é um traje, tem que ter uma moela só, porque essa moela é do marido, ele é quem deve comer essa moela, tá? E a Rami faz ali 15 aulas, né? Ela vai a 15 dessas aulas com a mulher, né? E quando ela sai, ela fala, o problema sou eu, não é o Tony, o problema sou eu devo me arrumar, né? Como a minha conselheira tinha razão, tá? De repente larga, me dá 2 passos, a retaguarda e lança um sorriso de troça. Desculpa, gente, eu peguei um trecho aqui, não falei sobre o trecho antes, então vocês não vão entender. Deixa eu voltar um pouquinho. O que a Rami faz, né? Como ela joga para ela a culpa daquilo, tá? Ela resolve fazer diferente, então ela resolve seduzir o marido, porque ela fala, né, que as frutas, a conselheira, as frutas quando ficam maduras têm uma cor bonita que atrai os bichos, assim também deve ser. Então ela se produz, ela passa um perfume, né? Ela vai ali e ela se prepara para aquela noite de amor e parece que está tudo funcionando. O Tony está indo ao encontro dela, ela vai ter aquela noite de amor. Aí o Tony fala para ela, estás tão colorida que pareces uma borboleta. Pareces açafrão, piripiri maduro. O que te inspira a esses gostos tão espampanantes? E aí, a noite acaba, tá? Então, os conselhos lá da conselheira não serviram para nada. Quando a Rami foi ter com a Julieta,
A Julieta fala que também foi trocada e que tem uma outra, a terceira, que se chama Luísa. A Rami vai atrás da Luísa, né? E a Rami vai atrás da Luísa e logo que ela chega, a Luísa a ataca, né? A Lu, como vai ser chamada depois, a ataca, vai ao ataque e vai pra cima dela. E as duas acabam brigando e a briga para na rua, é chamada a polícia, as duas são presas. Esqueci de falar uma coisa muito importante. O Tony é chefe de polícia, então o Tony ocupa um cargo alto, né? É uma pessoa de grana, tá? E aí você perceba, por isso que ele é tão cobiçado pelas mulheres, pela questão da grana, ele tem grana, tá? E aí elas são presas, né? E estão lá no xadrez e há um diálogo muito legal aqui que eu separei para vocês, tá? Não sabias que ele era casado? Pergunta a Rami pra Lu, tá? Sabia, mas ele gosta de mim e eu gosto dele. Visita-me sempre que pode, temos 2 filhos. Que espécie de lar esperas construir com um homem casado? Não tem ilusões. Que seja esposa ou amante, a mulher é uma camisa que o homem usa e despe. É um lenço de papel que se rasga e não se emenda. É sapato que descola e acaba no lixo. Então essa é a visão que as próprias mulheres têm delas e dos homens lá. Tá? O diálogo continua, né? E ela pergunta: Luísa, sente-te esposa legítima do Tony? Enquanto ele me der assistência, sim. Nós, lá do norte, somos práticas. Perceba que a Luísa é do norte. Não perdemos muito tempo com esses rituais de lobolos, casamentos e confusões. Ou seja, ela quer um homem. Ela não quer casamento. Ela não quer lobolo. Por isso ela se sente legítima. A poligamia é algo comum, tá? Não é oficial, mas é algo comum. Então a gente tem aí a luta das tradições com a modernidade, que é contra, né? As questões religiosas, quando a Igreja Católica chega, o cristianismo chega lá e vai tentar acabar com essa poligamia. Então, né, vocês veem aí essa coisa da tradição com a modernidade, tá? Importante. E a Rami diz, né, o cara da polícia lá, né? Cara, você sabe quem eu sou? Eu sou mulher do Tony, eu sou mulher do seu chefe, me liberta daqui. E o cara fica assim, você? O Tony vai ter uma mulher que vai brigar na rua? E aí depois ele vai verifica que é mesmo, e ele acaba liberando, né? A, a Rami e a Lu, tá? E a Rami continua, né, nessa procura. Percebam que ela ainda está culpando as mulheres. A culpa não é do Tony, tanto que ela vai tirar satisfação com as mulheres. Entrei em vertiginosas buscas, queria saber tudo sobre os amores do meu Tony. E ela acaba descobrindo que o Tony tem outras mulheres, não são só as 3, né? Fui ter com a Sally, a Maconde, de outra região. Tá? Ela indicou-me a Mauá, ou seja, cada uma sabia de pelo menos outra. Mauá Sualé, uma macuazinha que é um encanto, tá? A mais jovem de todas. O coração do meu Tony é uma constelação de 5 pontos, um pentágono. Eu, Rami, sou a primeira dama, a rainha mãe. Depois vem a Julieta, a enganada, ocupando o posto de segunda dama. Segue-se a Luísa, a desejada, no lugar da terceira dama, aqui é do norte, né? A Sally, a apetecida, é a quarta. Finalmente a Mauá Sualé, a amada, a caçulinha, recém-adquirida. Então a nova conquista dele. O nosso lar é um polígono de 6 pontos. É polígamo, tá? Questão da poligamia. Um hexágono amoroso. Tá? Então ela finalmente descobre, né, e todas sabem quem são. E ela ainda está nessa de culpar as mulheres. O Tony não é o culpado. O Tony é vítima das mulheres que o atraem. Tá? Só que aquilo a deixa inquieta, ela precisa de respostas, né? Ela quer uma solução para o problema, tá? E ela vai procurar uma tia, tá? A tia Maria, que conta, né, histórias de poligamia. Aí ela vai atrás disso, porque até então ela não sabia que ela vivia numa poligamia, que o seu marido era polígamo, tá? Ela precisa descobrir mais sobre isso, tá?
E a tia dela conta, né, que aos 10 anos tornou-se a 25ª esposa de um rei, né? Por quê? Porque o pai não tinha dinheiro, tá? E aos 10 anos acabou a vendendo para um rei, tá? E ela foi amada loucamente por um guarda real de quem teve 2 filhos. Aí eles começam a contar essas histórias, né? Ela fala que ela se considerava filha do rei. E ela pergunta, né? A Rami pergunta à tia Maria se há vantagens, né? Na poligamia. Vantagens sim. Quando as mulheres se entendem, o homem não abusa. A tia Maria fala isso. Quando as mulheres se entendem, o homem não abusa. Guarda isso, que isso vai ser importante lá na frente. Agora a tia tem 2 maridos. É para se vingar dos tempos da poligamia? Um é o pai dos meus filhos. Outro ajudou-me a criar os filhos. E aí ela conta, né, que ela teve com esse cara da guarda real 2 filhos. Aí o cara viajou, né? Depois, quando ele volta, ela está com outro. E o outro, por pena, acaba colocando-o em casa. E eles são como irmãos, tá? E eles são como irmãos. E ela ainda fala que ela é falada, né? Por causa disso. Mas deixa falar, ela não está nem aí, tá? A Rami, então aquela fala dela que as mulheres devem se unir, coloca isso na cabeça da Rami. A Rami volta para casa e decide, né? Eu tenho que me unir com essas mulheres. Ela começa a enxergar quem é o vilão da história. Ela começa a enxergar que as mulheres também são vítimas do Tony. Tá? E aí o que acontece? Ela vai se aproximar dessas mulheres, tanto que ela vai no aniversário do filho da Luísa, tá? A terceira mulher, a Luísa, tá? Vai comemorar o aniversário de 2 anos do filho e convida e ela vai. Lembrem que elas brigaram e foram parar na delegacia no primeiro dia, tá? Só que aqui ela vai. O que acontece? Ela acaba bebendo demais, né? Ela fica lá depois que a festa acaba, ela ainda fica, bate um homem na porta, esse homem abre, a Luísa abre a porta pro homem, o homem entra, a Luísa percebe ali que a Rami, né, está necessitada, né? Está à flor da pele. Este homem é Deus. Responde a minha prece e vem. Os meus braços se abrem como flores desabrochando na carícia do sol. Todas as estrelas da Via Láctea se estendem no meu leito e eu danço ao som do meu silêncio. Fecho os olhos e vou. Este homem tem o poder infinito de me fazer viver e morrer. E evadir-me para outros planetas com o corpo em terra, adormeço na lua. Então o que a Lu faz? A Lu divide o amante com a Rami. Aquele cara é o amante da Lu. Tá? Se pensarmos que o Tony também já era. Tá? Então a Lu, além do Tony, tem um outro homem. Tá? E ela divide esse homem com a Rami. Perceba, né, aí um ato de solidariedade. Então elas começam a se entender. Só que é claro, né, a Rami depois cai em si e fala assim: "Ah, isso é adultério." E olha o que a Lu fala para ela: adultério? Há quanto tempo esperas por quem não vem? Vocês, mulheres do sul, né? Olha a diferença lá. Tá? Perdem tempo com essas histórias e preconceitos. Renunciam à existência. Pode-se saber por quê? Fidelidade a quê? Se ele já te deixou. Mesmo as viúvas aliviam o luto em algum momento. E tu não és viúva. O Tony está vivo, está feliz e anda a fazer das suas por aí. Olha que legal essa fala, tá? E aí nós começamos a ver uma esperança, né? Eu falando a gente, né? Eu, pelo menos, quando eu li o livro, né? Porque eu falei, pô, essas mulheres vão dar um troco agora, né? Essas mulheres começaram a se unir, elas enxergaram, né? Através da Rami, elas enxergam quem é o verdadeiro vilão da história, tá? Mas a Rami ainda está muito confusa e ela vai conversar com a família dela, né? Primeiro ela chega na casa dos pais e vai conversar com o pai. E ela vai se queixar pro pai, né? Que o Tony tem várias mulheres. E olha o que o pai fala para ela: se o teu marido não te responde, é em ti que está a falta. Que falta, pai? A voz dele é áspera e corrosiva, como veneno espalhado ao vento.
E aí continua, né? Uma outra próxima fala do pai. As mulheres de hoje falam muito por causa dessa coisa de emancipação. Falas demais, filha. No meu tempo, as mulheres não eram assim, tá? Foi difícil aceitar o que estava a ouvir. A minha esperança morreu, sou um caso perdido. Então ela percebe, né, que o pai dela é a favor desse machismo, dessa poligamia. O pai dela concorda com o Tony. A culpa é dela. Então as mulheres é que devem se unir. Aí ela vai falar com a mãe. Aproxima-se da mãe e a mãe fala: Estás uma flor, minha filha. Sim, uma flor, resmungo eu. Uma flor dos cactos. Uma flor arrasada pela tempestade. Uma flor arrancada à bruta por mãos malditas. E aí a mãe percebe, né? Todas aquelas tristezas. E a mãe, né? O diálogo continua ali. A mãe dela fala para ela: Entendes bem o que disse? Segure-o. Então a mãe dá conselho de segurar o marido. E aí vem a reflexão da Rami. Todos falam em segurar, segurar sempre. Segurar é defender, defender-se, segurar a bola no jogo e seguir o trilho, segurar a vida, segurar as arestas do amor, segurar a rosa e os espinhos da rosa até as mãos sangrarem de dor. Que bom seria segurar o amor num punho fechado, mas o amor é um punhado de água escapando nos intertícios da mão. Qualquer dia me pedem para segurar as rédeas do mundo, segurar os raios do sol, segurar uma rajada de vento. Para as mulheres o eterno conselho é segura, fecha, cobre, esconde. Para os homens é larga, voa, abre, mostra. Pode alguém compreender as contradições deste mundo? Olho para minha mãe, meu Deus, como ela chora. Será que meu caso inspira tanta tristeza? E aí a mãe se lembra de uma irmã, tá? Da tia da Rami que perdeu. E perdeu por quê? Por causa de uma moela de galinha, tá? Ela fez o frango, matou, depenou, fez o frango, separou a moela, deixou separada para o marido. Um gato foi lá e comeu, tá? E aí o marido chegou e soltou os cachorros nela e ela saiu da casa do marido, foi para casa dos pais. No caminho foi morta, tá? Então ela morreu por causa de uma moela de frango, de galinha. De frango, tá? Eu vou saber se é frango ou galinha, né? Tá. Mas aí o que a gente vê? Essas questões tradicionais, né? O que representa essa moela de frango, né? Apenas um pedacinho. Tá? Que acontece a Rami, nossa querida Rami? Cada vez mais nós vamos gostando da Rami, tá? Tony vai completar 50 anos. O que a Rami faz? Apronta uma grande festa, uma festa de arromba para o Tony. E o que ela faz? Ela convida todas as mulheres, tá? E todas as mulheres e os filhos vão na festa. E ali o Tony se vê encurralado e foge para a casa da mãe, tá? Foge para a casa da mãe do Tony, tá? Para a casa da mãe dele, tá? As minhas rivais entram todas no paraíso, sim, entraram. De marginais passaram a gravitar dentro do cerco da família. De ignoradas e invisíveis passaram a conhecidas e visíveis. Podem, a partir de hoje, saudar os tios, os avós, os filhos, sem nenhum receio. E eu, o que ganhei com essa farsa? Ela se questiona, né? O que eu ganhei com essa farsa? Mas eu estou fazendo o correto, tá? Eu estou unindo as mulheres. Resolveu passar um carro de som aqui na frente, agora eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo e a gente continua daqui a pouquinho, tá? Porque agora não vai dar mais para ouvir que ele tá se aproximando. Já voltamos. Continuando aqui então. E aí a mãe do Tony chama a Rami. Fala: o que você fizeste com meu filho? E a Rami conta toda a história, né? Então, e aí ela fica feliz. Nossa, o meu filho tem várias mulheres, o meu filho é um garanhão. Não fala isso, né? Isso eu tô colocando, mas é mais ou menos isso. Meu filho é um garanhão. Nossa, como meu filho, orgulho do meu filho. Traz essas mulheres que eu quero conhecer aqui na minha casa. Tem um quintal bem grande, vamos criar todos aqui. A mulher fica feliz. E a Rami percebe uma coisa, né? Por que nós somos dependentes desse homem? E ela fala para as mulheres, ela reúne as mulheres e fala: se cada uma de nós tivesse uma fonte de rendimento, um emprego, estaríamos livres dessa situação. É humilhante para uma mulher adulta pedir dinheiro para sal e carvão. Então, a consciência da Rami, a Rami vai mudar a vida dessas mulheres a partir desse momento, tá? E essas mulheres começam a trabalhar,
começam a ter a sua própria, a sua própria renda, tá? Consegue uma certa independência ali financeira. E aí elas percebem, né? Elas se juntam, tá? Elas estão juntas nisso. Isso já é anterior ao que eu falei agora, tá? Sobre essa questão delas trabalharem. Elas vivem essa poligamia, tá? Elas oficializam essa poligamia e elas colocam assim: o Tony vai ficar uma semana na casa de cada uma, tá? Das 5. Então ele vai passar por cada uma. Só que daí eles percebem que o Tony não está dando conta do recado, ou seja, o Tony não está mais comparecendo lá com elas, tá? E elas descobrem que ele tem uma nova mulher. E quem é essa nova mulher? Essa nova mulher é a Eva. A Eva, olha o nome, Eva, lá do paraíso, tá? A Eva. E a Eva é uma mulher diferente, porque ela é uma mulher de uma posição, tá? Ela é uma mulher que tem grana. Então ela não está com o Tony para ter essa proteção financeira. Ela está por outro motivo. E isso, né, deixa ela um pouco intrigada. Mas a Eva vai voltar a aparecer lá na frente, tá? O Tony, ele, com essa descoberta da nova mulher, elas fazem uma armadilha. Elas convocam para uma reunião o Tony às 5 na mesma casa, tá? O Tony vai lá e elas ficam, pô, o Tony não, né, não dá conta mais de nós, de nenhuma de nós, né? Com a outra lá, o que que elas fazem? Era preciso mostrar ao Tony que valem 5 mulheres juntas. Entramos no quarto e arrastamos o Tony que resistia como um bode. Despimos-nos em striptease. Ele olha para nós, os seus joelhos ganham um tremor ligeiro. Elas se despem e resolvem dormir todas ali. Você vai ter que comparecer aqui com as 5, vai ter que dar conta das 5. O que o Tony faz? Tony foge de medo. E o Tony faz o quê? Convoca um conselho de família, né, para queixar da má conduta. E aí todas as mulheres, né, ele faz um alarido lá, né, tal, e todas as mulheres são condenadas, principalmente a Rami, porque é colocado que é a Rami que faz a cabeça das outras mulheres para fazer isso. Onde já se viu, né, uma suruba lá, né, convocada pelas mulheres, onde já se viu isso, né? É curioso, vou colocar aí que eu falei anteriormente, vou colocar aqui para vocês, né? E durante a discussão lá no conselho, eles vão só apontando as falhas das mulheres, né? E eles colocam lá, né, a Sally, né? Tony defende-se a Sally, né? Pergunta se a Sally serve moelas. Ele diz que não, né? Aí a Sally coloca assim: Tony, eu sirvo moelas sim. Vou ao mercado e compro 1 quilo e preparo o caril de amendoim com moelas de galinha. Pelo menos uma vez por semana você come. Todos comemos. Olha, aí que está. Todos comemos e até sobra. O que estás para ir a dizer, Tony? Não comemos petisco de moelas no restaurante? E aí um dos velhos lá fala: aí é que está o grande mal. Falas de moelas? Eu estou a falar de uma moela. É preciso começar a compreender a diferença entre moelas e moela. Diferença? Ele fala: moelas de aviário é uma coisa, comprar 1 quilo de moela, onde já se viu isso? A moela tem que ser única e só do marido. Vocês não têm direito de comer moela, nem homens, nem filhos, né? E nem a mulher tem esse direito de comer moelas. Depois de todo esse conselho, a culpa cai nas mulheres, né? Perceba-se que as mulheres não têm voz lá, tá? O Tony chega e diz que quer uma noite, ele bate lá na casa, não era noite, a Rami vai atender, ele fala que ele quer o divórcio, né? Aí ela pergunta pra ele, né? Você quer o divórcio pra se casar com alguém? Porque só as mulheres pedem divórcio para ficar sozinhas. Os homens não, os homens quando pedem divórcio é, é porque, né, já tem outra, tá? Eles acabam brigando, ele vai e ele fala assim: você vai receber o oficial de justiça aqui, porque eu vou querer esse divórcio. O oficial de justiça vai, bate um dia na casa da Rami, a Rami dá uma surra nele. Ela ataca o homem e ela bota o homem pra correr, tá?
E ela fala que ela se sente bem. É a primeira vez que levanto a mão contra um homem, logo um homem de leis. O que me dá um prazer redobrado, que bom. Ou seja, perceba, ela está se libertando, ela está começando a enfrentar, ela enfrenta até os homens e agora até, inclusive, um homem de leis, tá? A nossa Rami, cada vez mais, durante a nossa leitura, nós vamos nos apaixonando por essa mulher chamada Rami, tá? Um dia Rami está na rua e ela está voltando para casa e tem um atropelamento, e não é o primeiro atropelamento, já tem um atropelamento, né? Vê o sangue ali, mas ela vai para casa, tá? Quando ela está à noite em casa, a Sally bate lá, uma das mulheres, né? A Sally bate lá e a Sally fala, né, que o Tony se perdeu, o Tony não voltou para casa. Tá? Sally, mas por que pensas que o Tony se perdeu? Saiu de calções e chinelos, deixou o carro e os documentos, saiu por uns minutos, ou seja, ele saiu por uns minutos e não retornou. Mas sabes quem é o Tony? Estamos aqui preocupados e talvez ele esteja bem repimpado na casa de uma nova conquista. Então observe, a Rami já tem essa, e a Sally está preocupada. Pessoal, o que acontece aqui? 7 da manhã, a minha casa é invadida pelas minhas cunhadas e tias do meu marido que entram aos choros e aos gritos. Parabéns, Rami! Grita-me uma das mulheres. Estás livre! Conseguiste os teus intentos, já não vais suportar o processo da desonra, já não corres o risco do divórcio, és viúva. Viúva, eu? Libertas-te de um grande fardo. És livre. Mataste nosso irmão para ficar com a herança. E se mataste, não é que ela foi e matou. Naquele episódio das mulheres, eles falam que aquilo ia trazer má sorte. Tudo que acontecesse de ruim a partir daquele momento com o Tony era a culpa da Rami. Então esse mataste é por isso. Ela colocou uma maldição ao fazer aquela coisa de juntar as mulheres, tá? E o Tony estava morto. Lembram-se, né? E aí eles colocam um véu na cabeça dela, falam que ela, né, ela vai passar por um ritual, porque agora ela é viúva. O morto do dia anterior, que foi atropelado, eles dizem que é o Tony, né? E a Rami vai lá para reconhecer o corpo, né? É curioso, deixa eu só falar uma coisa antes, né? Numa conversa ali com a Ju fala assim para ela, né? Eu tenho pombos no meu quintal. Os pombos avisam a morte à distância, não falham. Quando há uma morte em casa, eles poisam no solo num arrulhar ensurdecedor e revoada. Batem em retirada e não voltam mais. Mas os pombos do meu quintal arrulham alegremente. Então, ou seja, eles se apegam a essas superstições. O que a Ju quer dizer? Não aconteceu nada com ele, ele ainda não está morto. Eles vão para reconhecimento do corpo. A mãe diz que é ele. A mãe do Tony começa a chorar, né? Mas a Rami, que viveu tantos anos, ela conhece. Ela fala, não. E ela está chorando e a Rami fala assim para ela, aproxima-se da minha sogra e sussurra-lhe ao ouvido, mãe, este não é o Tony. Ela oferece-me um sorriso triste e responde entre lágrimas, pobre filha minha. É duro aceitar a realidade, é sempre assim, sempre foi. Eu sei, coragem minha menina. A velha não me leva a sério, ou seja, a voz não é ouvida. É a mulher quem está falando, este não é o Tony, mas eles não sabem. Elas têm certeza de que não é o Tony. Separei mais um trecho aqui para percebermos bem isso. A cegueira dessa gente em relação à morte do Tony é filha da superstição, das mulheres nuas que dão o azar. Tá vendo lá o azar das mulheres nuas? Vem da crença secular na linguagem dos búzios e ossos que falam mais verdades que as mulheres. Vem da matemática do ódio e da inveja, em que 2 mais 2 são 5. Ou seja, eles vão contra as coisas óbvias, as comprovações, os fatos, porque eles acreditam nessas superstições, tá? E aí chega, né, a família da Mauá, lembra que a Mauá é do norte, né, tem outras tradições para exigir os direitos, e eles acabam brigando lá, né, tem uma confusão muito grande, tá? Só que quem aparece? A Eva. A Eva aparece, né, para falar com ela. Ah, não, mas antes deixa eu falar aqui de uma coisa, tá? Então vai acontecer um ritual que se chama Kutebinga, tá? Kutebinga, que ela vai ser tebingada por alguém. Então, ou seja, mulher é lobulada com dinheiro e gado, né? É comprada. É propriedade. Quem investe cobra. É preciso que o investimento renda.
Tá? Então é isso que vai acontecer por ela. Ela vai ser, né, cedida a um dos irmãos mais novos do Tony. Passa a ser propriedade de um dos irmãos do Tony. Tá? E aí aparece a Eva. Tá? A Eva chama a, a Rami para um canto e fala assim: o Tony não está morto não, eu sei. A Rami fala também, sei. Mas eu tenho a prova. Eu fui levá-lo ao aeroporto. Ele viajou, ele foi para a França. Ele não está aqui. Tá? E ele está com uma tal Gabi. Fala até o nome, uma nova conquista. Uma mulher chamada Gabi. Tá? Ele está com essa mulher chamada Gabi. Ele foi viajar com ela. Tá? Mas e aí a Rami fala, né, que ela vai ser bingada lá e que o homem, aquele homem ali, é um homem bonito, que é o Levi, irmão do Tony, está tudo certo. Tá? Só que aí o Tony regressa, né? Ele regressa para casa 8 dias depois. E quando ele volta na casa não tem nada. Tiram tudo da Rami. A Rami está só ela ali, sentada sobre umas caixas, nem móveis tem mais. Então, ou seja, ela perde tudo, né? E ele fala: quem fez isso? Aí o Tony vê, né, a cagada que ele fez. Ele deixa os próprios filhos sem nada. Mas ele diz que ele vai consertar aquilo, né? Ele vai arrumar tudo aquilo ali, tá? As mulheres se reúnem, né? E aí acontece um fato muito importante, tá? A Lu chega um dia para chamar a Rami e a Lu está em um carro e a Lu fala: é o meu carro, tá? E ela conquista esse carro, ou seja, ela já tem uma independência financeira que ela consegue até comprar um carro. E aí vai haver um diálogo entre a Rami e a Lu muito importante. Por quê? Porque a Rami fala para a Lu, lembra que a Lu é a terceira esposa, é aquela, né, que brigou na entrada, mas que cedeu o seu amante para a Rami, tá? Então elas têm algo muito, muito forte entre as duas. E aquele homem naquele dia, o Vitor, acho que é Vitor o nome dele, se eu não me engano, ele fala pra Rami que ele ama muito a Lu, que ele queria se casar com a Lu. E a Lu vai falar para a Lu, a Rami fala pra Lu, né? Por que você não casa com o Vitor? Aí ele fala: casar com, né, ela fala algo mais ou menos assim: casar com o Vitor significa ter novas rivais. Ou seja, ele vai arrumar outras mulheres e eu vou passar a estar no seu caso agora. Eu vou passar a ser a mulher principal, mas ele vai ter outras amantes e eu não vou gostar disso. Então eu prefiro ser apenas amante dele. Mas ela convence a Lu a se casar com o Vitor. Tá? E o Vitor parece ser realmente um homem muito melhor, né, do que foi, do que é, né, o Tony, tá? O Tony. Tá? Bom, o Tony descobre do casamento, fala, né, que a Rami tramou tudo, fala porque a Lu, ela tem aquele fogo, ela é uma mulher do norte, então ela ainda o Tony não quer perdê-la, tá? Ele até fala, né, de contratar alguém para matar. Esqueci de falar algo muito importante, tá? Vai fazer ligação com o que eu vou falar agora. Acho que eu esqueci de falar. Se eu falei, desculpa por ser repetitivo, mas eu tenho que falar. Quando a Rami briga lá com a Lu, ela precisa ir no hospital, porque ela fica muito machucada. E lá no hospital ela vê uma cena de um velho, um casal, né, de velhos, em que o homem está muito mal. E aí o médico chega, a mulher começa a falar sobre os problemas dele. Aí o homem fica bravo com a mulher: como que você vai falar de mim para um estranho, falar de minhas intimidades para um estranho? Cala sua boca! Aí a mulher fala assim: ah, é desse jeito? Então você vai ficar aí sozinho. E a mulher vai embora. Tá? O Tony passa mal. O Tony passa mal e vai para o hospital, né? O Tony passa mal e vai para o hospital. E a Rami, quando o Tony está mal lá, né? Ela também tem ela também fala com o médico da mesma forma. Olha, o que aconteceu com ele foi isso. E ele, de repente, ele fica bravo. Quem que você está falando da minha intimidade pro médico aí? Você é uma mulher, você não tem direito de falar nada. Cala a boca. A Rami o abandona. Ah, então é? Então você vai morrer aí também. Só que a Rami vai para casa, mas a Rami não o abandona, né? E aí que a gente fica um pouco bravo com a Rami, tá? O noivo da Lu, né? Olha a fala do Tony. O noivo da Lu tem o nome do meu filho mais novo.
Será coincidência ou esse romance já existia antes dessa criança nascer? Será meu? Tá? Eu esqueci de falar que antes dele passar mal, ele vai na casa da Lu e essa cena é sobre isso, tá? Desculpa, gente. Eu devia ter falado antes. E ele descobre isso, né? E a Lu joga na cara dele, né? Muitas coisas. E numa conversa com as mulheres lá, quando ele está reunido, ele fala, né, assim, mas o que dirá o mundo? Todos os homens zombarão de mim. Elas perguntam, né, mas não te bastam as outras mulheres? Deixa-lo embora. Bastam-me sim. Mas o que dirá o mundo? Todos os homens zombarão de mim, todos duvidarão da minha virilidade e serem motivo de chacota. Ou seja, o motivo de chacota, ele, né, ser abandonado por uma das mulheres. Tá? E aí, gente, aí depois que vem esse episódio do hospital. Acontece o casamento da Lu, tá? Inclusive, a Rami vai no casamento, né? Ela está ali, tá? Feliz da vida pela Lu. Então, ou seja, a Lu sai da vida do Tony. Uma das mulheres abandona o Tony. E eles vão se reunir novamente, né? É comum essa reunião, tá? Entre essas mulheres e elas vão se reunir novamente. E o que elas decidem, né? Para continuar ali, nós temos que arrumar uma nova mulher para o Tony, né? A Rami fala. E elas vão buscar essa mulher, uma nova mulher para o Tony. E é uma busca difícil, porque elas são exigentes, né? A mulher que elas querem. Até que elas arrumam um casamento para o Tony, né? Trazem uma mulher ali e dizem que vão casar essa menina. É uma menina de 18 anos para se casar com o Tony. Tá? Trazem essa menina, né? O Tony olha para essa menina, né? Olha ali, mas ele fala assim, não posso aceitar a oferta. Não, não aceito. E aí as mulheres falam, e a menina é linda, né? Só que o Tony já não dá mais conta, né? O Tony já está velho. É a tua última palavra? É, e não se fala mais no assunto. Meu Deus, o jogo está perdido. Só nos resta subir ao cume do monte e soltar a praga. Então nessa hora é a vitória das mulheres, tá? Olha o pensamento da Rami onde foi. É a vitória das mulheres. Respeitamos a tua decisão, diz a Sally. Ficarás então no teu canto. Terás de tudo, alimentos, cuidados e paz, menos a nossa companhia. A tua recusa é uma declaração de impotência sexual. E então vamos reunir o conselho de família, informar o que se passa e procurar assistentes conjugais. E procurar assistentes conjugais. Elas vão procurar outros homens, tá? Este é o direito que a poligamia nos confere. Então elas pegam aquela lei da poligamia que existe, tá? E agora elas vão usar a favor delas. Se você não dá conta, nós temos o direito de procurar outros homens agora. Nós éramos fiéis a você enquanto você dava conta. Agora que você não dá conta, nós vamos procurar outros homens. E aí começa a parte que a gente adora do livro. Eu, pelo menos, né? A gente adora quando eu falo eu, né? Não sei vocês, tá? A Mauá baixa a cabeça e concentra-se, abre a boca, diz 2 palavras, 3, ganha coragem e diz tudo numa rajada. Eu tenho já um assistente conjugal, que será meu marido dentro de 15 dias. Olha que facada, que pedrada legal, né? Tony, terei muitas saudades tuas, só me resta agradecer. Tá? Vou colocando os trechos que as mulheres vão falando. A Ju abre a boca, vai dizer algo. Esta Ju que nunca diz nada. A Ju era sempre quieta, tá? Que menos participava. Sempre mergulhada na dor e no silêncio. Eu estou sempre calada, mas hoje quero falar. Preciso falar, Tony. Os teus filhos pretos têm um padrasto branco. Subiram de categoria. O teu filho de 19 anos cavalga um Mercedes que o padrasto ofereceu no dia dos anos. Já não precisa de apontar o dedinho para o pai de carro azul correndo pela estrada fora. Quando ele era criança, perguntavam do pai dele, ele apontava, meu pai tá lá, ó, num carro azul que passava na rua. Tá? Desprezado. Essa mulher, então, ela fala que ela vai se casar com um português. Então o Tony já era. E aí o Tony reage. Estás a prostituir os meus filhos, Ju? Suspira o Tony. Tens a certeza absoluta de que são teus? Desde quando tens esse homem? Há 2 anos. Como? Um polígamo só tem 2 olhos. Não pode ver o que se passa nas suas costas. Só tem um nariz e não pode farejar o mundo inteiro. Né? O Tony agora tá levando sarrafada de todo lado. As minhas rivais partem e levam Saluá
a rejeitada. Ficamos nós dois. A Saluá é a que foi rejeitada, tá? Não foi aceita lá como casamento. Volta à posição inicial lá, não do livro, né? Do começo. Somente a todas as mulheres abandonam o Tony, tá? Somente. Ah, esqueci de falar antes disso. Elas tinham falado também da Eva se casar e o Tony não aceita, tá? E a Eva também não vai querer. Tá? E aí, né? Ficam só os dois, como volta lá no início do casamento, né? Rami e Tony. Tá? Olha a fala do Tony. Hoje queria dizer-te palavras de arrependimento, mas um homem não se arrepende. Tudo que faz é sempre bem feito. E ela fala, ainda bem. Gostaria de dizer que és uma grande mulher. Também não posso. As mulheres são sempre pequenas. Então, esse machismo, né? Essa coisa de a mulher sempre estar abaixo, tá? Está ali. E eles começam ali um diálogo, né? Estamos nos aproximando do fim do livro, tá? E eles estão ali, começa a chover e os dois se encontram. E você pensa, né? Agora vai acontecer, os dois vão se aproximar, né? Ele não chega a pedir desculpa, mas ficam ali, né? Próximos, tá? Como no início. E ele passa a mão na barriga da Rami. E ele pergunta, Rami é um filho? Baixa os olhos, chegou a minha vez de chorar. Aí ele fala, mas como se, né? Eu não fiz nada com você há muito tempo, faz muito tempo. Como que você está com um filho? Diz que é meu, diz e salva-me. Ruínas de uma família. A lua desejada partiu para os braços de outro com véu e grinalda. A Jua enganada está loucamente apaixonada por um velho português. A Sally apetecida enfeitiçou o padre italiano que até deixou a batina só por amor a ela. Tá? Então, esqueci de falar, né? A Sally, ela vai com o padre. Tá? A Mauá, a amada, ama outro alguém. Só fiquei eu, a rainha principal, para lhe salvar a honra de macho. Todas elas vieram e repousaram no meu teto, uma a uma, como aves de rapina. Agora levantaram o voo, uma atrás da outra. Todas amaram o meu homem, sugaram-lhe todo o mel e partiram. Agora está à beira do abismo, treme e pede socorro. Meu Deus, eu sou poderosa, eu sinto que posso salvá-lo dessa queda. Tenho nas mãos a fórmula mágica, dizer sim e resgatá-lo. Ou seja, dizer que o filho é dele e resgatá-lo. Dizer não e perdê-lo. Mas eu o perdi. Eu o perdi, muito antes de o encontrar. Ele nunca foi meu. Ignorou-me muito antes de me conhecer. Cara, esse final do livro é fantástico. Não te posso salvar. Tento salvar-te, mas não consigo. Não tenho força. Sou fraca, não existo, sou mulher. Os homens é que salvam as mulheres, não o contrário. Olha a fala dela para ele. Rami, o filho é do Levi, do irmão dele. E aqui vem o último parágrafo do livro. Os seus braços caem como um fardo. As 3 trovoadas que um dia tentou encomendar contra o noivo da Lu, hoje atacam-lhe o cérebro. Ele tentou até essa questão da magia para atrapalhar o casamento da Lu. O coração e o sexo, e fazem dele um super-homem calcificado no Éden da praça. Ele só vê o escuro e a chuva. Ficam os minutos intermináveis a contemplar o vazio. Era uma ilha de fogo no meio da água. Solto-o, não cai, mas voa no abismo em direção ao coração do deserto, ao inferno sem fim. E assim acaba o nosso livro, né? Com o Tony tendo uma grande lição aí e nós nos sentimos vingados ali no final, né? A Rami é feliz no final? Não, mas ela ajuda as outras mulheres, tá? Então, mulheres univos, né? Contra o opressor. Isso também levando mais à frente trabalhadores univos, né? Então, essa questão de reconhecer, saber realmente quem é o inimigo, quem está contra nós. Acho que essa é a grande lição desse livro. Maravilhoso livro, tá? Obrigado, Paulina Chiziane. Obrigado, Vestibular UEL, tá? E continuamos aqui analisando, tá? Já trago para vocês mais obras, tá? Do Vestibular UEL 2023-2024. Beleza, pessoal? Gostou? Chegou até o fim? Dá um like aí, não se inscreveu no canal ainda. Se chegou até o fim é porque valeu a pena, se inscreve e ajuda o professor Sid Clay a fazer esse canal continuar crescendo cada vez mais. Por hoje é isso e simbora estudar!